Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje na nossa série Fique Ligado, Assunto de Prova, trataremos de dois assuntos importantes que caem na prova da OAB em concurso público. Falaremos hoje de prisão preventiva e relaxamento de prisão. Se liga aí e me acompanha até o final. Então, pessoal, você que vai realizar o exame da OAB ou vai prestar algum concurso público, tem que ficar ligado nesse tema, prisão preventiva e relaxamento de prisão ilegal. Isso porque o exame da OAB cobrou recentemente conhecimentos do candidato relacionados a esses dois tópicos. E aí, nós vamos tratar aqui sobre a prisão preventiva e o relaxamento de prisão ilegal, abordando a sistemática dessa questão de número 67, que foi cobrada no 27º exame, no mês de novembro do ano de 2018. Então, pessoal, a questão tratava da seguinte situação: determinada pessoa que conduzia seu veículo automotor em determinada via causa lesão corporal culposa em um terceiro. Diante dessa situação, nós temos aí esse crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, o que acontece? O Ministério Público ele ofereceu a denúncia pedindo também, inclusive, a decretação da prisão preventiva dessa pessoa. Isso porque, no recolhimento de antecedentes criminais, ficou verificado que ele tinha reincidência específica nesse delito. E aí o Ministério Público optou por requerer a sua prisão preventiva. E aí, durante o procedimento, o juiz ele acatou esse pedido do Ministério Público e realmente decretou a prisão preventiva desse indivíduo. O juiz decretou essa prisão preventiva levando em conta essa circunstância aí, recolhida nos antecedentes criminais da reincidência específica nesse crime. E a questão abordava qual a situação que caberia neste caso. Veja bem, o examinando ele deveria ter conhecimento tanto desse quesito da prisão preventiva quanto a situação do relaxamento de prisão ilegal. E nós vamos abordar aqui, em primeiro momento, essa questão da prisão preventiva. Pessoal, a prisão preventiva ela é uma prisão de natureza processual ou provisória, porque ela acontece aí antes do trânsito em julgado. Então ela não é uma prisão-pena, aquela onde a pessoa já sofreu uma condenação e vai cumprir aí a sua execução penal. Pensando nessa sistemática, a prisão preventiva ela é cabível tanto na investigação policial quanto durante o processo judicial. Havendo uma sentença condenatória, mesmo havendo possibilidade de recurso, essa pessoa também poderá sofrer essa prisão preventiva nesse lapso aí, entre interposição do recurso e o seu julgamento. Mas e aí, quem pode requerer essa prisão preventiva? Nós temos aí o Ministério Público, o assistente de acusação, o querelante, que no caso é a vítima, o delegado de polícia por meio de representação ou o juiz de ofício. Neste último caso, quando é o juiz por iniciativa própria, tem a discussão se isso viola ou não o princípio da imparcialidade do juiz e também o nosso sistema processual, que é o misto, acusatório e inquisitivo. Enfim, essas pessoas podem requerer essa prisão preventiva. Mas diante de quais circunstâncias? Nós temos que ela se justifica a partir do cometimento de crime doloso com pena superior a 4 anos, a reincidência também em crime doloso, os crimes que envolverem violência doméstica ou familiar ou que atentarem contra os grupos vulneráveis, criança, adolescente, idosos ou mulheres, ou quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa e ela também dificultar e não querer passar nenhum tipo de informação que a identifique. Temos também aquele indivíduo que está cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se ele descumprir essas medidas, também poderá ser decretada a sua prisão preventiva. Então esse é o arcabouço que justificariam a decretação de uma prisão preventiva para determinada pessoa. Mas isso não pode ser isoladamente, pessoal. Isso tem que ser cumulativamente com o famoso periculum libertatis e fumus commissis delicti. Mas o que vem a ser isso? O periculum libertatis ele é aquela garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal para assegurar as investigações e também para assegurar a aplicação da lei penal. Esse fumus commissis delicti é aquela indícios suficientes que aquela pessoa praticou aquele delito ou de materialidade que esse delito realmente existiu. Mas e aí? O caso apresentado tratou que aquela pessoa cometeu um delito de lesão corporal culposa. Mas como que o juiz justifica essa decretação da prisão preventiva num crime de lesão corporal culposa? E aí ele está indo diretamente em confronto com o que dispõe a legislação processual penal, que vai falar que é a prática de crime doloso e também que tem que ter essa cumulação com o periculum libertatis, que nós falamos aqui, e o fumus commissis delicti.
Mas e aí, como que resolveria essa questão? E aí que surge o tópico aí, relaxamento de prisão ilegal. O que vem a ser isso? O relaxamento de prisão ilegal é a medida processual adequada para colocar uma determinada pessoa em liberdade em razão da sua prisão ser ilegal, ser contrária ao que a lei determina. Ou seja, aquela prisão que não tem base legal, ela é uma prisão ilegal e merece ser relaxada o quanto antes para colocar essa pessoa em liberdade. Nós temos essa disposição aí no artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. E isso é justamente uma das assertivas que estava naquela questão para a resposta correta. Então, neste caso que nós apresentamos, de uma pessoa que cometeu uma lesão corporal culposa, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e que, mesmo sendo identificada aí civilmente, mas que o juiz, na colheita dos antecedentes criminais, verifica que ele tinha reincidência específica nesse crime, mas se tratava de um crime de lesão corporal culposa. Então, a decretação da prisão preventiva não se justifica. Por isso, um relaxamento de prisão ilegal, porque ela não se fundamenta na lei. Ela não tem nenhuma base normativa processual penal que justificaria a restrição da liberdade. Então, por isso, o relaxamento de prisão ilegal. Então, o que acontece? A OAB ela trabalhou aqui o conhecimento do candidato, tanto nessa questão da prisão preventiva, quanto do relaxamento de prisão ilegal. Mas as considerações que eu faço sobre essa questão é o seguinte: a nossa jurisprudência, tanto dos tribunais dos estados, quanto do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende que a reincidência específica em crime doloso está justificando a decretação da prisão preventiva. E aí essa questão ela foi um pouco melindrosa, porque se ela trabalhou a questão da reincidência só que no crime de lesão corporal culposa. Então o crime de lesão corporal culposa ou qualquer crime culposo não justificaria, mesmo na reincidência, a decretação da prisão preventiva. Então tem que ficar ligado em diversos assuntos e também não deixar de acompanhar as decisões dos nossos tribunais estaduais e também dos nossos tribunais superiores, STJ e STF. Pessoal, é isso aí. Se inscreva no canal, compartilha, porque isso é uma forma da gente manter esse espaço aqui de divisão de conhecimento. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Até mais!